prof. Francine Guerra, e eu tô aqui hoje um pouquinho para conversar com vocês sobre simetria de ângulos e os seus valores de seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Vamos revisar? Então, galera, o que a gente vai ter que lembrar para falar de simetria de ângulos? A gente vai ter que lembrar da circunferência trigonométrica, ou chamado ciclo trigonométrico, certo? O ciclo trigonométrico, ele é uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano, então é uma circunferência centrada no ponto 0, 0, e que tem uma unidade de raio. Então, um para a direita, um para a esquerda, um para cima, um para baixo. A gente começa a contar a circunferência trigonométrica desse ponto aqui, ó, do ponto 1 e 0. Esse vai ser o ângulo zero. A partir daqui, para os valores no sentido anti-horário, a gente considera os ângulos positivos, e para valores no sentido horário, a gente considera os ângulos negativos, certo? Uma circunferência, a gente sabe, né, tem 360 graus. Então, a gente começa aqui do zero, né, e qualquer ângulo entre o zero e o 360, ele está marcado em cima dessa circunferência. Por que a gente precisa lembrar, né, do ciclo trigonométrico, da circunferência? Porque simetria tem a ver com esta circunferência, certo? Bom, então, vamos seguir. O que é simetria de ângulos? Ângulos simétricos são ângulos que possuem a mesma distância em relação ao eixo X. Bom, vamos entender. Tem 4 ângulos descritos ali na circunferência de vocês. Então, a gente tem ó, o 30, o 150, o 210 e o 330. Se nós olharmos para esses 4 ângulos, a distância deles até o eixo X, até o lado mais próximo do eixo X, vai dar 30 graus. Ó, do 30 ao 0 dá 30 graus, do 150 ao 180 dá 30 graus, do 210 ao 180 dá 30 graus, e do 330 ao 360 dá 30 graus. Simetria não funciona com o eixo Y, ela só funciona com o eixo X, certo? Cada ângulo, ele possui outros 3 simétricos na primeira volta. Então, qualquer ângulo que eu pegar dentro da circunferência, eu vou ter outros 3 ângulos que são considerados simétricos a ele, certo? Bom, por que eu preciso saber simetria? Porque os valores de seno, cosseno e tangente destes ângulos simétricos, em módulo, são iguais. Então, se eu sei que o seno do 30 graus, desculpa, é 1/2, eu sei que em módulo o do 150 é 1/2, em módulo o 210 é 1/2, e em módulo o do 330 também é 1/2. O que vai mudar? O sinal de acordo com o quadrante em que ele estiver, certo? E a gente vai revisar isso. Outra situação para a gente entender por que eles são considerados simétricos, porque, ó, em relação aos eixos cartesianos, a distância do y é a mesma, dos ângulos, e a distância do x é a mesma. Então, se eu pegar o ângulo até a reta x e o ângulo até a reta y, para qualquer um desses 4, a gente tem a mesma distância. Por isso que eles são considerados simétricos, certo? Por que a gente precisa saber disso, gente? Tem exercícios que vão pedir. A gente vai precisar usar o seno do 150. E não tem tabela trigonométrica para a gente pesquisar. Se a gente lembrar que o 150 é o simétrico do 30, o 30 é um ângulo que a gente precisa saber o valor do seno. E aí, matamos a charada, certo? Vamos lembrar dos sinais depois para a gente entender a importância dessa simetria. Então, a simetria, falando no geral, ó, em relação à fórmula, em relação ao conceito, certo? Aqui a gente tem sempre um ângulo menor que 90. Se eu fizer 180 menos esse ângulo, eu vou achar o simétrico do segundo quadrante. Lembra do 30? 180 menos 30 era o 150. Lembra do 30? 180 mais 30 era o 210.
E o 360 menos 30 era o 330. Então, a forma de encontrar a simetria é descobrir qual é essa distância. E aí pensar que 180 menos, 180 mais e 360 menos. Isso não precisa decorar, isso vai ficar intuitivo na hora da circunferência, na hora do cálculo, certo? Mas, por determinação, é 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. Beleza? Vamos fazer uns exemplos para a gente lembrar e entender direitinho isso. 20 graus. Se for preciso, desenhe a circunferência. Ó, para a letra A. Bom, eu tenho a circunferência. E aí, pense em que quadrante está o 20 graus. Bom, o 20 graus está no primeiro quadrante. Então, vamos supor que ele esteja por aqui. Eu preciso determinar os outros 3 que faltam. Quem que vai ser? Vai ser o que está desse lado. Quem que é esse, gente? É o 180 menos 20. Porque ele tem que ter a distância de 20 daqui, que é o 160. Quem que é esse do terceiro quadrante? É o 180 mais 20, que é o 200. E o do quarto quadrante, ele é o 360 menos 20, que é o 340. Significa que os simétricos do 20 são o 160, o 200 e o 340. Esses são os 4 ângulos da primeira volta que têm as mesmas características, seno, cosseno e tangente. Certo? Vamos para a letra B. 45 graus está no primeiro quadrante também. Então, vou até desenhar para facilitar, ó. Aqui está o 45. Beleza. Bom, o do segundo quadrante, eu preciso calcular 180 menos 45, 135. Lembra que a distância aqui até o 180 tem que ser a mesma. 180 mais 45 é o 225. E 360 menos 45 é o 315. Então, esses são os 4 ângulos que o seno é raiz de 2 sobre 2. O cosseno é raiz de 2 sobre 2 e a tangente vale 1. Nós só vamos ter que alterar sinal aí que depois a gente vai falar. E letra C, 120. Bom, 120 já não está mais no primeiro quadrante, certo? Então vamos pensar. O 120 ele é do segundo quadrante. Por quê? Porque ele está entre o 90 e o 180. Então o 120 está por aqui. Para mim descobrir a simetria, eu preciso descobrir essa distância, ó. Do 120 ao 180, quantos graus tem? 60. Então, a gente já descobriu o do primeiro quadrante. E aquele que é a distância que todos os outros vão ter. Então, 180 mais 60, 240. 360 menos 60, 300. Estes são os 4 ângulos que possuem as mesmas características. E a letra D, 250. Que quadrante está o 250? Terceiro, né? Porque ele é maior que 180 e menor que 270. Tem que saber os extremos, né, gente? 0, 90, 180, 270, 360. Então, o 250 é desse quadrante. Para mim pensar nos outros simétricos, eu tenho que descobrir a distância até aqui, ó, até o 180. 250 até o 180, 70, né? 180 mais 70, 250. Quer dizer que o do primeiro quadrante é o 70. E aí todos os outros vão ter esta distância de 70. 180 tira 70, 110. 360 tira 70, 290. Então, estes 4 têm as mesmas características. Isso é simetria. Beleza? Seguindo. Vamos entender um pouquinho de sinais e do seno, cosseno e tangente, para a gente saber dizer qual é o real sinal dos simétricos. O que é seno de um ângulo? O seno é a medida que a gente tem do ângulo, então,
da relação com o eixo y do ângulo, certo? Até a origem. Ou seja, tem esse ângulo x marcado aqui nessa reta, nesse pontinho verde, em que o y dele tá aqui e o x dele estaria aqui embaixo, ó. Certo? O seno é esta medida aqui, ó, da origem até esse ponto que é a ordenada do ângulo. E aí que tá a relação de sinais. Como a gente está falando da reta y, a reta y para o plano cartesiano, para cima ela é positiva. E para baixo ela é negativa, os valores. Então, todos os ângulos que estiverem para cima, primeiro e segundo quadrante, terão um seno positivo. E os ângulos que estiverem para baixo, como estão lá nos valores negativos do y, terão os senos negativos. Por exemplo, a gente falou do 210, lá no primeiro slide, certo? Se eu pegasse o seno do 210, a gente viu que ele é o simétrico do 30. Então, eu sei que o seno do 30 é 1/2. O do 210 também vai ser 1/2, mas o sinal dele vai ser o do quadrante que ele pertence. Em qual quadrante está o 210? O 210 está aqui no terceiro quadrante. Ou seja, o seno dele é um valor negativo. Então, é menos 1/2. Certo? Vou pegar o 150. Se eu pensar lá no 150, vimos lá no primeiro slide que ele é o simétrico do 30. O seno do 30 é 1/2. Beleza. O 150, ele está em qual quadrante? Ele está no segundo. Se ele está no segundo quadrante, o sinal dele vai ser referente ao segundo quadrante, que é positivo. Então, continua sendo 1/2 positivo. Certo? Para vocês entenderem, ó, o do 210, ele estaria aqui, o 210. Ou seja, o seno dele é essa medida que está aqui embaixo, ó. Por isso que é o valor negativo para o y. Certo? Seguindo. Cosseno. Se o seno é a reta de pé, o cosseno é a reta que está deitada. Então, é a reta x. Certo? Beleza. O que a gente tem em relação à reta x? Nós temos que pensar nos sinais da reta x. A reta x, para a direita, são positivos, e para a esquerda, valores negativos para x. Então, quer dizer que todos os ângulos que estão à direita na circunferência vão ter cossenos positivos, e para a esquerda, cossenos negativos. Vamos pensar nos mesmos que a gente falou antes, ó. Cosseno de 210 e o cosseno do 150. Eles vão ter o mesmo valor do 30, que é raiz de 3 sobre 2. Porque eles são simétricos do 30. O 210, ele está no terceiro quadrante. Cosseno no terceiro quadrante, negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. O 150 está no segundo quadrante. E agora, ó, para cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2 também. Então, sempre pensa qual a reta que representa para mim saber os sinais. Na hora de ter que fazer um exercício, uma avaliação, qualquer situação desse conteúdo, primeira coisa, monta o esqueminha. Seno faz a bolinha, 4 quadrantes, põe os sinais. Cosseno faz a bolinha, 4 quadrantes, põe os sinais, que daí tu não te perde. Depois a gente vai fazer isso resumindo. E a tangente? O que é a tangente? A leitura da tangente é numa reta tangente à circunferência que tangencia no ponto de origem dela. Então, no ponto, né, onde ela inicia, ó. Aqui é o ponto de tangência. Então, é essa reta aqui à direita, é onde a gente faz a leitura da tangente. Como é que eu faço para os outros ângulos? Ó, para ângulos do terceiro quadrante,
Vamos supor que a gente tem um ângulo aqui. A gente tem que, desse ângulo, chegar lá na tangente. Só que eu tenho que passar pelo centro. Ou seja, eu vou ter que, passar pelo centro da circunferência trigonométrica e chegar lá na reta tangente. Essa aqui seria a medida da tangente desse ângulo que eu marquei aqui. O que quer dizer isso? Que ângulos do segundo quadrante vão dar lá embaixo, porque eles vão ter que passar pela origem. Ou seja, os sinais da tangente é o x da Xuxa. Certo? Então, é positivo para o primeiro, positivo para o terceiro, negativo para o segundo e negativo para o quarto. Vamos pensar naqueles que a gente falou antes. Então, tangente do 210. Se ele é do terceiro quadrante, vai ser positiva. Se ele é... Desculpa, gente. Se ele é do 30, é a mesma do 30, que é raiz de 3 sobre 3. Desculpa. Tangente do 150. É a mesma do 30, só que ele é do segundo quadrante. Se ele é do segundo quadrante, vai ser negativa. Então, o valor é o mesmo, o que muda é o sinal. Ai, prof, mas não vai colocar os valores. Galera, Enem, vestibular, prova de concurso, quando for dossimétricos, eles não apresentam os valores. A gente tem que saber. Por isso que a gente tem que entender isso. Resumindo, e eu costumo brincar fazer o seguinte trocadilho. Com sono. Com sono, a gente deita. Então, o cosseno é a reta deitada. Então, o cosseno é a reta x. Sem sono, a gente fica de pé. Então, sem sono é a reta y. E aí, a tangente, né, é o x da Xuxa. Certo? Então, com sono deitado, sem sono de pé. Cosseno e o seno. E o resuminho dos sinais, para o seno, divide em 4. Se ele é a reta y, mais, menos, menos. Cosseno, com sono a gente deita, é a reta x. Então, mais para a direita, menos para a esquerda. E a tangente é o x da Xuxa. Que é mais, menos e menos. Resumo dos sinais está ali. Se eu entendi simetria, eu sei calcular de qualquer ângulo da primeira circunferência. Então, só que para isso a gente tem que saber ou decor, né, as razões trigonométricas dos notáveis, e notáveis são porque eles são os principais, ou tem que saber montar a tabela, certo? E aí, a tabela, ela tem algumas musiquinhas, alguns macetes que a gente pode lembrar. O que são esses macetes? Primeiro, que o 0 e 90 não estão nas músicas, né? Mas no 0 e 90 é fácil, É 0, 1 e 0. E pro 90, aonde tem 0, tu vai botar 1. Aonde tem 1, tu vai por 0. E a tangente do 90 é aquela que não existe. Beleza? E aí, né? Agora a gente passa um pequeno mico aqui, né? Mas vamos lá. A gente tem uma música. Para quem não lembra decora, e às vezes é mais fácil decorar a música, né? Para escrever o seno, cosseno e a tangente do 30, do 45 e do 60. Vou cantar a música e vou montando junto, tá? Então diz o seguinte. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E depois a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, né? Facilita um pouco. Às vezes a gente acha, ai, né? Ficar decorando essa musiquinha. Gente, tem galera que tá lá na terceira série do ensino médio comigo, que aprendeu lá no 9º ano, e na hora da prova tu olha, eles estão assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo som. Estão cantando para fazer.
as tabelas. Então, ajuda, tô dizendo, vai, confia que ajuda, certo? Então, seguindo. E aí, última parte, só para a gente, né, treinar um pouquinho, calcular. Vamos lá? Vamos pensar, a gente tem que pensar na simetria. 300. Vou fazer uma circunferência para todos os ângulos e aí depois a gente resolve, tá? Para não ficar desenhando um para cada. Vamos pensar lá. Vou só trocar a cor da caneta para ficar melhor a visualização. Então, o 300 graus, ele tá aqui no quarto quadrante. Eu preciso pensar na distância dele até aqui. Qual é a distância dele até aqui? Até o 360, porque aqui é o 360, né? Ó, 0, 90, 180, 270 e o 360. Essa distância aqui é de 60 graus. Quer dizer que o seno dele é o mesmo do 60. Bom, quer dizer que o seno do 300 é o mesmo seno do 60, que é raiz de 3 sobre 2. Só vamos pensar no sinal. O seno no quarto quadrante é negativo, porque seno positivo para cima, negativo para baixo. 135. Bom, o 135, ele tá aqui. Certo. Vou pensar na distância dele até o lado mais perto, até o 180. A distância dele ao 180 é 45. Quer dizer que o seno do 135 é o mesmo do 45. Qual é o seno do 45? Raiz de 2 sobre 2. Só vou pensar no sinal. Segundo quadrante, o seno positivo. Certo? Então, tá ali. 210. 210 nós já falamos várias vezes nessa explicação, né? O 210 está aqui no terceiro quadrante. A distância dele ao 180 é 30 graus. Então, o cosseno dele é o mesmo cosseno do 30, que é raiz de 3 sobre 2. Só vou pensar no sinal dele. Cosseno, direita positivo, esquerda negativo. Então, tá do lado esquerdo, é negativo. O 270, ele tá aqui. Qual é o simétrico dele? Qual é a distância dele ao 180? Não é 90 graus? Então, ele é o simétrico do 90. Então, a letra D, a gente quer o cosseno do 270, que é o mesmo do 90. E cosseno do 90 é zero. Bom, se é zero, é neutro, né? Não precisamos pensar no sinal. Letra E, 315. 315 está aqui. Qual é o simétrico dele? É o que tem a distância até o 360, é o 45. Então, a tangente do 315 é a mesma tangente do 45, que é 1. Só que o 315 está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, a tangente é... Eu ia botar positivo, gente. Ela é negativa. Vou até apagar ali com a borrachinha. A gente fala uma coisa, às vezes está pensando outra e acaba, né? Então, vamos lá. Beleza. Menos 1, porque no quarto quadrante é negativa a tangente. O nosso último exemplo é o 150, que também já falamos dele nesse material. Então, a letra F é a tangente do 150. O 150, ele tá segundo quadrante. Qual é a distância dele ao 180? 30 graus. Quer dizer que a tangente dele é a tangente do 30. Se é a tangente do 30, bom, é o raiz de 3 sobre 3. Só que ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante a tangente é negativa. Certo? É só treinar, galera. Essa matéria não é difícil. Eu costumo comentar que ela tem muito detalhe para a gente lembrar, certo? Porque eu preciso pensar de simetria, eu preciso pensar de sinais e eu preciso pensar nos valores de 0, 30, 45, 60 e 90. Mas, se a gente na hora tô meio nervoso, faz o esqueminha ali de sinais e a tabela dos notáveis, facilita, beleza? Tem bastante conteúdo que entra
essa parte de simetria, tá? Não é só trigonometria, é geometria analítica, a gente tem depois em número complexo, a gente pode ter em retas, enfim, em várias situações, esse conteúdo de seno e tangente da circunferência trigonométrica para os simétricos. Então, treinem, deem uma boa estudada, entendam as relações que não vai ficar difícil, beleza? Espero ter ajudado, galera. Qualquer coisa, se alguém precisar, eu estou à disposição também, pode chamar ali no canal, pode entrar em contato comigo, certo? Um grande beijo, fiquem em casa e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!